A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui na TV ADNP, no programa Escola Bíblica Dominical. Aguarde só um pouquinho, um breve intervalo e já estaremos de volta para a lição de número 12. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Amém, irmãos. Então, vamos lá para a lição de número 12. Estamos terminando aí esse trimestre. Que maravilha, foi abençoado. Deus está nos abençoando ainda muito mais. Vamos então dar sequência à lição de número 12. Pegue a sua revista, também pegue a sua Bíblia. Você que está munido de Bíblia, pode colocá-la aí do seu lado. E vamos lá para a lição de número 12, cujo tema é não cobiçarás. Vamos repetir? Não cobiçarás. Vamos aproveitar a nossa lição máxima e ler o texto áureo que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33. Vamos lá? De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. E a verdade prática que a lição nos aborda é a seguinte: a cobiça é a raiz da qual surge todo pecado contra o próximo, tanto em pensamento como na prática. Glória seja dada a Deus. O objetivo geral, e nós depois iremos para os objetivos específicos, porque você vai explorá-lo com certeza. O objetivo geral é apresentar a sutileza do último mandamento do Decálogo. Agora vamos então para os objetivos específicos. O primeiro é tratar a abrangência e o objetivo do último mandamento. O segundo é mostrar o real significado da cobiça. E o terceiro é ressaltar as consequências nefastas da cobiça mediante o exemplo da vinha de Nabote. Louvado seja Deus! Meus queridos professores, alunos, todos que estão nos assistindo, mais uma vez eu não canso de agradecer pela sua audiência, que Deus possa abençoar a sua vida, continue orando por nós. Hoje vamos tratar sobre a lição, o tema não cobiçarás, ou a cobiça. Para você ter uma ideia, esse último mandamento é a chave para nós entendermos todos os outros mandamentos. Ele serve como uma linha de raciocínio para que possamos entender, sim, os mandamentos que precederam este. Se você reparar bem, Deus se preocupa com a nossa vontade, Deus se preocupa com o que pensamos, Deus se preocupa com o nosso desejo. Muitas vezes o salmista vai dizer, descansa, deleita no Senhor, porque Deus está preocupado com o nosso interior, com o nosso coração. O 10º mandamento, ele tem ações específicas, diferente dos demais mandamentos. Por exemplo, não matarás, não furtarás, não dirás perjúrio, entre outros, são mandamentos também específicos em si, que é fácil de vermos e compreendermos. Já o 10º mandamento, ele está oculto no coração, ele está escondido e só você e Deus conhecem. Porque o mesmo mandamento que proíbe adulterar vai se chocar o 10º mandamento, onde ele vai dizer e condenar a intenção do adultério, a intenção de tantas outras coisas que são contrárias à lei de Deus. Alguém disse uma vez que a cobiça está no começo e no fim do alfabeto do diabo, porque esse é o primeiro defeito que aparece na natureza corrupta, e com certeza é o último que morre.
Também lembramos a palavra de um grande teólogo, Thomas Watson, que ele diz que a cobiça é a embriaguez sem bebida. E a cobiça afeta milhares e milhares de pessoas, não dando nenhuma importância ao seu status, à sua classe, o seu nível de graduação. E o nosso Senhor Jesus já advertiu isso quando disse que qualquer um que olhar para uma mulher ou cobiçá-la no seu coração, automaticamente, veja como o 10º mandamento, ele é a chave de nós entendermos os outros. Automaticamente nós já cometemos o ato de adultério com aquela pessoa. Deus proíbe tanto mas no 10º mandamento vai estar essa ação já no seu nascedouro. Então vamos lá para a lição. Primeiro eu quero ler o ponto central. É pecado o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa que pertence ao próximo. Lembre-se disso. É pecado direto, é pecado sem nenhuma justificativa esse ato. Vamos ao primeiro tópico da lição, que é o 10º mandamento, que vai falar o subtópico primeiro sobre abrangência. Esse termo é totalmente relacionado à proibição geral da concupiscência da carne, que está demonstrado pelo nosso próprio corpo, pelos desejos que nós sentimos, a concupiscência dos olhos, lembrando que os olhos são a janela da alma. Então, pelos olhos é que começa a intenção e a cobiça. E a soberba da vida, que está refletindo direto no espírito. Eu falei isso em algumas aulas anteriores. Por isso que aquele que é espiritual discerne tudo espiritualmente. E a soberba da vida, ela aponta para isso. João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 16, que isso não procede do Pai, mas vem do mundo, porque envolve muitos pecados, entre eles a sensualidade, a luxúria, a busca desenfreada por posições, ostentação, orgulho, inveja, tudo isso que vem acompanhando o homem desde a sua queda. Vamos ao segundo tópico, que é o objetivo. O objetivo ele é bem simples nesse mandamento. Estabelecer limite à vontade divina para que nós tenhamos o devido respeito, tanto dando quanto recebendo das pessoas, daquilo que ela possui, dos seus bens, da sua vida, todo o seu sentido amplo. E geralmente isso é para evitar que muitos vícios que acompanham a cobiça nos atinjam, como a própria concupiscência, a inveja, a avareza, entre tantos outros. Deus estava pensando aqui, com certeza, nesse mandamento, em fazer com que cada um viva uma vida virtuosa, sem desejar, sem querer possuir nada dos outros, e assim, para o seu povo, uma vida feliz e justa, uma pessoa que domine os seus pensamentos, com certeza uma pessoa que busca cada dia mais entender o complexo das coisas divinas. Amém? Nós temos uma certa vantagem porque somos pessoas nascidas de novo e temos o Espírito Santo para nos guiar com relação a isto. Você pode até explanar melhor isso na sala de aula. O contexto, o terceiro subtópico, é que a revista que o autor nos coloca uma coisa interessante para entendermos o contexto, porque entre Êxodo 20, versículo 17, e Deuteronômio 5, versículo 21, há vamos dizer assim, as ordens estão invertidas, as suas cláusulas e a sua sentença. Você pode observar e pode fazer isso em sala de aula, analisando os dois textos juntos. Tanto é que uma sentença vai aparecer primeira em Êxodo, na outra aparece segundo, apenas para definir assim
sem mudar a mensagem central, o formato do mandamento. Só que em Deuteronômio aparece o verbo cobiçar, que se acrescenta a palavra campo, coisas que não está no livro de Êxodo. Isso dá uma margem para nós pensarmos que Êxodo, quando foi dado o decálogo, o povo de Israel estava ali no deserto, vivendo uma vida nômade, então está bem alinhado a isso. Já em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21, isso não vai dizer que era já um mandamento para preparar Israel para viver sim na terra de Canaã, onde Deus iria com certeza abençoá-los e prosperá-los naquele lugar. Amém? Quero dar apenas aqui o subtópico 4, esclarecimento sobre os católicos, romanos e os luteranos, que eles dividem o mandamento em Êxodo. Eles colocam: não cobiçarás a casa do teu próximo como um mandamento, e não cobiçarás a mulher do teu próximo como 2. Mas quando vai para o primeiro e o segundo mandamento, eles juntaram e fizeram um só. Então a ordem de números de mandamento não foi alterada. Isso eles estão dessa maneira cultivando a tradição catequética medieval de Agostinho de Hipona, e nós já cultivamos sim aquilo que foi passado pelos nossos pais reformadores, pela Igreja Reformada, e como diz o escritor Flávio Joséfo, no seu livro História de Judeus, estamos abraçados a isso, ok? Vamos à síntese do tópico primeiro, que é: a finalidade do 10º mandamento é erradicar o desejo perverso de querer o que é do próximo. Então a finalidade desse mandamento dado por Deus ao seu povo é acabar, é fazer com que nós não tenhamos esse desejo, já que cobiça é o desejo veemente por algo, por pessoas, por objetos. Deus já dando esse mandamento pensava nisso, ok? Vamos ao segundo tópico, cobiça, que tem como subtópico aí o significado. Muito bom isso aí, muito bom. Antes de passar esse significado da cobiça, que é o verbo hebraico amad, que indica o desejo daquilo que nós sentimos, que a emoção está nos dando, e que começa pela impressão visual daquela coisa que desejamos. E aí nós temos que ir lá em Gênesis rapidamente, Gênesis capítulo 3, o versículo 5, versículo 6, melhor dizendo, para você entender isso aqui. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E vendo a mulher cobiçou, porque a partir do momento que ela viu, a emoção foi acionada e ficaram compactuando ali. Então ela tomou daquele fruto pela cobiça. É bom lembrar que em Êxodo o verbo amad, que com esse significado aparece 2 vezes. Já a Septuaginta traduz esse verbo em epitímio, que significa literalmente fixar sobre aquilo que vai ser o objeto de desejo, que dependendo do contexto, que está na lição aqui, pode ser uma coisa boa ou ruim, ou má. Por exemplo, quando fala que muitos profetas desejaram para aquele grande dia, para a visita do Messias, aqui está se referindo a uma coisa boa. O verbo aqui, que a Septuaginta traduziu, é o verbo de desejo, mas com contexto bom. E o contexto mau é realmente quando o Senhor Jesus falou que se nós olharmos, tentarmos para a mulher, cobiçarmos, já pecamos em nosso coração, ok? O segundo subtópico aí é o cobiçar,
que é o desejo que o mandamento condena totalmente, o cobiçar. Mas o que é cobiçar? É desejar o que é do outro, o que não é seu, e vamos se esforçar para obter aquilo que já é a consequência do ato. Eu acho interessante que quando o mandamento diz para não cobiçarmos a mulher do próximo, a casa, o boi, e quando ele termina em qualquer outra coisa, é bom nós olharmos na Bíblia, você vai entender bem como você pode explanar isso bem no profundo, ok? Vamos aí em Êxodo, onde Êxodo 20, 17, olha só o que está escrito, Êxodo 20, 17, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, lá em Deuteronômio acrescenta campos, nem coisa alguma do teu próximo. Esse coisa alguma aqui, ele está correlacionado com os objetos de desejo, os objetos de cobiça. Mulher, campo, servo, ou seja, empregados, tem gente que faz isso até hoje. Agora, nem coisa alguma do teu próximo. Essa coisa aqui pode ser aplicado para hoje como posição social, como talentos que alguém tem, nós cobiçamos, torna uma cobiça, porque a gente sente inveja por aquilo, como posição social. Outra coisa, tem reticências e reticências que devemos avaliar em nossos corações e não cometer tal ato contra o mandamento de Deus. Ok? É o texto paralelo, é porque está dizendo aqui que há um texto paralelo de Deuteronômio e que acrescenta aqui mais um verbo empregado para cobiçar, que é avan, que significa desejar ardentemente, ansiar, almejar, que aparece ao lado de amad. Em Gênesis 3, versículo 6, nós lemos, eles estão ali como que um dando parâmetro para o outro, ok? A Septuaginta traduz tanto esse outro verbo como o verbo amad em epitímio. Ok, vamos à síntese do tópico 2. A cobiça é o desejo excessivo de possuir aquilo que pertence ao outro. Isso é cobiça, ok? Eu queria deixar aqui uma colocação que o Catecismo de Westminster, ele coloca aqui 3 pecados proibidos dentro do 10º mandamento. O primeiro é o descontentamento com o nosso estado. Está ali, não oculto, mas dentro, intrínseco ali, o descontentamento com o nosso estado. Porque muitas vezes nós invejamos as pessoas porque nós estamos descontentes com a nossa situação e pensamos, poxa, fulano pode, por que não eu? E começamos a praticar a cobiça. O segundo é a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo. Nós começamos a olhar para a vida das pessoas, a observar, e aquele sucesso ela tem, porque eu não tenho, eu podia ter, Deus podia me dar, por que dá só para ele? E aí já vai entrar aquela intenção no coração de praticar a cobiça. E o terceiro é, juntamente com todos os desejos e afetos, desordenados para qualquer coisa que lhe pertença. Olha só que maravilha que nós temos aqui dentro do 10º mandamento, né? Tudo isso vai se aliar com os desejos e aquilo que está precisando de libertação em nossas vidas. Então nós inclinamos aquilo para desejar algo de alguém, cobiçar qualquer coisa. Tem gente que cobiça até cachorro do outro. Vê um cachorro bem cuidado, eu queria esse cachorro para mim. Então, o Catecismo de Westminster coloca, entre outras coisas, coloca essas 3 observações dentro do 10º mandamento. Ok? Vamos lá para o terceiro
tópico, terceiro tópico, a vinha de Nabote. Vocês conhecem a história e é uma história, antes de falar, eu gostaria de falar o que está dizendo 2 Samuel capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, sobre Davi cometendo adultério. Se vocês repararem bem ao ler o texto, vocês observarão com muita facilidade que Davi primeiro cobiçou para depois consumir o ato do adultério. Mas previamente ele já tinha cometido o ato de adultério quando cobiçou. O adultério foi o complemento da cobiça, né? Acontece também aqui nesse subtópico do terceiro tópico, que é a proposta recusada. O rei Acabe cobiçou no seu coração pela vinha de Nabote e fez até uma oferta justa, não longe do que era válido para aqueles termos. E Nabote respondeu: guarde-me o Senhor de que eu venda a herança dos meus pais. Então aquilo foi como uma flecha na cobiça do rei Acabe, e ele não aceitou de bom grado. Vamos ao segundo subtópico aí para nós acompanharmos a linha de raciocínio: o direito de propriedade. O rei ficou indignado, desgostoso, deitou-se na sua cama e até adoeceu, porque a cobiça no coração daquele que não se arrepende desse ato torna uma doença, uma chaga, torna um câncer que vai deixá-lo doente até que ele então consiga o seu intento. O rei Acabe adoeceu porque não conseguiu realizar o desejo da sua cobiça, irmãos. Temos que pensar muito nisso. Então a sua esposa maligna, princesa fenícia de origem pagã, devota de um deus pagão, né? Filha de Etbaal, rei de Sidom, que era um homem totalmente pagão. Você já vê que aí já está um casal que já está fora dos planos e mandamentos de Deus. Não espere muita coisa, não. E Jezabel, que é tipologia, simbologia em Apocalipse de apostasia, vem aqui totalmente contrária à lei de Moisés, arma ali então uma cilada, arma ali algo para alimentar a cobiça do seu marido. Lembra lá de Eva? Tomou do fruto e comeu, aquilo que ela cobiçou e pecou, também levou para o marido. Muito interessante isso. Mas vamos ao terceiro subtópico: o pecado de Acabe e Jezabel. Funcionou. Como funcionou esse pecado? Foi bem tramado, se envolveram testemunhas, sociedade, a elite, a corte palaciana, e tudo que de alto escalão, de alto prestígio em Samaria estava ali, contra esse homem que estava defendendo um direito, estava respaldado pela lei, mas agora eles irão usar a lei para satisfazer a cobiça do rei Acabe. Até anciãos participou, nobres. Vocês imaginam ali, falsas testemunhas, como nós lemos das falsas testemunhas que tem na lição passada, e a acusação foi a mais categórica possível. Você blasfemou contra Deus e contra teu rei. Então, pela lei, se isso acontecesse, qual era a pena? Apedrejamento. Nabote foi apedrejado até a morte, gente, porque recusou a satisfazer a cobiça de um rei que não obedecia os mandamentos de Deus, juntamente com a sua esposa. Isso é muito sério. Como
eles usaram a lei para satisfazer os seus desejos, isso é desagrado a Deus. Crente não tem jeitinho, crente não tem que manipular nada, isso nos ensina muito, passe isso para seus alunos. Nós temos que ser sinceros diante de Deus. Paulo diz que ainda no que depender de nós temos que ter paz com todos. E aqui o golpe foi perfeito. Tudo que eles queriam realizar, tudo que eles planejaram, saiu do jeito mesmo que estava no coração deles, nos corações desse casal. Vamos então lá para o quarto e último subtópico, que é: o casal não contava com uma testemunha verdadeira. Aqui está uma coisa interessante. Eles fizeram e aconteceram no mesmo instante do fato realizado. Então Acabe já se animou, agora vem a minha. Estavam protegidos e respaldados, entre aspas, pela lei, e violaram sem saber, porque eles já vinham violando os primeiros mandamentos. Eram totalmente idólatras, totalmente blasfemo contra Deus. Alguém também já disse uma vez que a cobiça, além de ferir o próximo, ela se constitui com certeza numa forma de idolatria, o que prova que esse casal já era idólatra muito antes. E aqui então eles romperam todos os mandamentos, quebraram todos os mandamentos possíveis. Furtaram, mataram, falaram falso testemunho. Então por aí você imagina. Só que Deus já havia informado a Elias essa sentença. Está em 1 Reis, capítulo 21, do 17 a 19. Ali também está o contexto desse fato. E Elias virou uma testemunha em favor desse fato, porque nada passa desapercebido por Deus. Lembre-se disso. Podemos enganar os homens, mas jamais a Deus. Amém? Vamos para a síntese do tópico 3, lembrando que é só um resumo, é só para poder assim a gente avaliar, surgir mais ideias. Síntese do tópico 3 é: o episódio da vinha de Nabote nos mostra quão terrível é a cobiça e quais as suas consequências. Consequências graves. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar rapidamente dizendo aqui que a cobiça aponta para um problema interior e profundo, que está escrito em Provérbios 26, 24. Depois você leia. Ela também aponta para a falácia da religiosidade, que está em Romanos 7, versículo 7. Você pode ler também na sua classe. E ela aponta para a matriz dos pecados contra o próximo, que é a essência de todo mal, que Isaías 14, 13 fala sobre Lúcifer. Ali está a essência de todo mal e a desconfiança para com Deus. Será que Deus é mesmo bom para me dar isso porque dá para os outros? Será que Deus faz mesmo? Que pensamos nisso, amém? Que Deus possa cada dia se glorificar no seu ministério, na sua vida, e se afaste da cobiça, santifique o seu corpo, alma, mente e coração. Deus nos abençoe. Amém.